Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Episódio de análise e de reação aqui a esta segunda jornada, podemos dizer assim. Eu li isso num podcast, aí até foi do Bola ao Ar, que até gostei dessa expressão, segunda jornada, exatamente. Estamos aí nos segundos jogos de cada série aqui da primeira ronda e vamos então falar de séries que já vimos ali algumas coisas, ali alguns ajustes, ali algumas mudanças e outras séries que não, é mais do mesmo. Mas pronto, vamos comentar isso tudo. Connosco, aqui, em primeiro lugar, está aqui o meu colega, o Gonçalo. Já mais animado da outra vez. Na outra vez que eu vi, embora não foi aqui no Pausa Técnica que gravámos o episódio, foi num canal desportivo, na Bola TV. Ele estava mais tristinho, agora ele está mais sorridente. Não é, Gonçalo? Tudo bem? Tudo bem, quer dizer, opá, não deixo de estar preocupado porque sei que perfeitamente do outro lado estão os Wolves, que são uma equipa muito boa e quando estão num bom nível são uma excelente equipa a bater no Oeste, mas estamos bem, depois de ver os Lakers, a equipa da G-League dos Lakers a aparecer no primeiro jogo, o LeBron e o Luka e o Austin Reeves e essa malta decidiu aparecer para o segundo jogo e as coisas correram melhor, portanto, temos os titulares a Yeah. aparecer. Mas estamos bem, estamos bem. Já vamos. Acabei mesmo agora de ver os Rockets com os Warriors, ainda há bocadinho também estava a ver os teus Magic a perder novamente frente aos Celtics. E tenho aí umas coisas para dizer sobre os teus Magic, mas já lá vamos. Sim. Eu só gostei de uma expressão, mas já vamos falar também disso. É da Lakers Nation. É continuar o Julius Randle a ser o melhor jogador dos Timberwolves. Ganhamos isto fácil. Lakers em 5. Eu li isso. Por acaso esqueci de mandar isso, mas li isso por acaso. Connosco, trouxemos aqui um convidado, lá está, também para nos ajudar. E como na semana passada o Nuno Canossa era o representante dos Celtics, tivemos de trazer um representante dos Celtics, os campeões. O nosso objetivo é todas as semanas ter um representante dos campeões pronto, não é? Para quem sabe, para estar aqui sempre alguém a analisar a caminhada do bicampeonato, não é, Pedro? Pedro Fonseca. Claro que sim, claro que sim. E do que aparenta, acho que isto vai correr bem. Não... É exato, vocês ganharam ontem. Já estou a planear a segunda ronda. Isto para mim é. Exato. Está mais escapado o nome. O Tatum pode só jogar nas finais da conferência, nem na próxima ronda, só nas finais da conferência. Descansar o pulso, um bocadinho de fisioterapia, um bocadinho de gelo e já só joga no jogo 1 da segunda ronda. Podemos só falar do facto de que aquilo, se é uma lesão, eu chamado eu vou ali e já venho. É que o gajo literalmente só levou uma chapada no pulso e está a comportar-se como se tivesse partido o pulso. E como se não tivesse mão. Não levou, eu acho que dizer que é só uma chapada no pulso também é um bocadinho too much. Eu acho que quando estás no ar e vais para afundar e tens o Kenta Caldwell Pope a puxar-te quase o braço para trás e cais mal... O Deus está a cuidar disso. O Deus é enfermeiro, não sei se sabem. O filho dele já é enfermeiro. Mas gostei do Mazula ter dito get up. Pá, para todos, não é para todos. Exato, grande Mazula, pá, grande Mazula aí. E quando o Porzingis sangrou, hein? Todo contente, ele até ficou assim tipo, caraça. Ele gosta disto, ele gosta de ver sangue, caraça. Grande Mazula. Mas pronto, já vamos comentar isso tudo. Vamos arrancar então, até podemos começar do lado oeste, por uma série que entre o primeiro e o oitavo, os Cleveland Cavaliers ganharam aos Miami Heat neste segundo jogo, em que o segundo jogo os Miami Heat até começaram bem, os Cavs entraram assim algo dorminhocos, até meu ver, e os Miami Heat apeitaram, só que depois os Cleveland Cavaliers acabaram por dar a remontada. Acho que ainda foi no final do primeiro período, salvo erro, que ainda conseguiram dar a reviravolta e depois aí lá está no primeiro período e depois o segundo período foi mesmo notório, que é tipo, acho que foi exatamente aqui 43 pontos, foi um parcial 43-27. Os Cleveland Cavaliers deram aqui um amasso completo a explorar, lá está, aqueles alvos defensivos, Taleiros, Jovic, também o Duncan Robinson. Depois o que aconteceu é que tivemos o terceiro período que também os Cavs estavam quentinhos, vamos dizer assim, só que depois então os Miami começaram a recuperar. Até no quarto período a coisa estava a ficar, ou seja,
um pouco no jogo 1 que aconteceu, que foi os Miami a recuperar, digamos assim, no final do terceiro período, isso, só que apareceu um Ty Jerome. Neste caso, os Miami estavam a recuperar e até a distância ficou mesmo ali mínima, basicamente, 2 pontos apenas. Só que aí apareceu o Donovan Mitchell, que, ou seja, não foi um herói improvável. No primeiro jogo foi mais o Ty Jerome, neste foi o Donovan Mitchell, foi muito importante, que aliás em 2 minutos mais ou menos marcou 10 pontos, em que fez com que os Cavs tivesse, ou seja, estava com apenas 2 pontos, tivesse ali uma vantagem mais segura, digamos assim. E depois acabaram por fechar o jogo com. Até foi mais o Jito que depois dessa fase do Donovan Mitchell não conseguiram conseguir outra vez voltar a diminuir a vantagem e os Miami acabaram por fechar o jogo. Gonçalo, passando para ti primeiro. Isto foi um jogo. Não há assim muito para dizer, que foi o Jiu-Jitsu, ou seja, começaram bem, depois tiveram muito tempo em desvantagem, tal como no primeiro jogo, mas houve aquela fase que também se calhar aproveitaram que os Cavs relaxaram um bocadinho, não é? No final do terceiro período e principalmente no início do quarto, embalaram mais concretamente a Tyler Hero, não é? E agora desta vez provocou um susto maior aos Cavs, não foi? Sim, o Miami neste jogo, assim, este jogo do jogo 1 para o jogo 2 não houve propriamente assim grandes ajustes por parte de Miami, porque também, olhando para o plantel de Miami, não há muito mais que possam fazer. Houve apenas só um ajuste em que o Alec Burks desapareceu da rotação, finalmente, e colocaram o Davion Mitchell a titular, que parece-me claramente a melhor decisão, tendo em conta a defesa que ele dá no ponto de ataque. Mas Cleveland não ficou nada importada com isso. Cleveland continuou a atacar o Hero, a atacar o Jovic, a atacar quem quisesse à vontade, não havia problema nenhum. Isso obviamente trazia sempre as ajudas por parte de Miami e os Cavaliers, que defensivamente são muito bons, no ataque então são ainda melhores e conseguiram dar bem conta do recado. É bom estarmos a ver um Garland a este nível, depois da época complicada em alguns jogos, particularmente contra Boston, enquanto equipas mais fortes, em que ele foi claramente explorado pelo ataque adversário. E aqui neste jogo, pelo menos, não só defensivamente, mas também um bocadinho no geral, acho que ele está a fazer um bom trabalho, está a jogar bem, não está a fazer isso propriamente assim grandes números, mas está a fazer um bom trabalho e está a jogar bem. Mas foi como disse, o Cleveland está à vontade, pode atacar à vontade um Hero que é dos piores defensores quando ele é o principal defensor e quando é alvo de um bloqueio direto. Cada posse de bola gera 1.2 pontos, o que é muito, porque o importante é ser abaixo de 1 e se estás bem acima de 1 e és o pior nisto, alguma coisa está a acontecer. Não estou a dizer que ele deve ir para o banco ou que deve ser visto a sua importância reduzida, longe disso. Ele é muito importante para a equipa de Miami. Acho que também diz muito desta equipa de Miami, ser o Hero o principal jogador do ataque, mas isso são outras conversas. Mas, novamente, Miami, o Cleveland está completamente confortável, como tu disseste. Não tivemos um Ty Jerome a aparecer no quarto período, mas temos um Donovan Mitchell e isto continua a ser a demonstração de que esta equipa de Cleveland tem muitas e boas armas. É verdade que contra uma equipa mais fraca, temos de o dizer, porque esta equipa de Miami claramente não é uma equipa de playoff, nem é uma equipa de play-in, é uma equipa ali algures entre o fora do play-in e o play-in. Mas novamente vão estar aqui a fazer a sua figura, vão agora para a sua casa para os próximos 2 jogos, vamos ver como é que corre, mas continuam a não ter grandes esperanças que consigam ganhar o que quer que seja, nem que seja um jogo, acho que não serão capazes disso. E também só destacar o ajuste por parte do Spoelstra que foi colocar o Uday Smith como o jogador com mais minutos a partir do banco. Pronto, é um jogo 3D que dá ali algum espaçamento de campo, dá ali alguma coisa na defesa, mas sejamos sinceros, contra esta equipa de Cleveland estás um bocado Sim, limitado àquilo que tu podes fazer defensivamente, porque ou estás a defender um Mobley, ou estás a defender um Donovan Mitchell e depois é o chamado de boa sorte.
E o White Smith, que até foi o terceiro melhor marcador da equipa, atrás de Tyler Hero, que foi o melhor marcador, Devin Mitchell, que mais um bom jogo, modo jogo, também fez parte também daquela recuperação que eu estava a falar de Miami, não foi só o Hero, também ele fez parte. De resto, opa, o Wiggins até começou bem, juntamente com a equipa também, começou bem o jogo ali, lá está ativo, mas depois foi desaparecendo, vamos dizer assim, no lado ofensivo. Opa, depois o Banana Bay, olha, foi como eu estava até a falar antes de começar a gravar, ele estar muitas vezes encostado na linha de 3 pontos e não é na linha para as questões de end-off, às vezes é nos cantos, epá, não gosto muito disso, que é realmente estás a retirar e depois não só facilitas a tarefa dos Cavs, que é o Evan Mobley, olha para ele, tipo, ok, estás aí no canto, é onde estou bem, e o Evan Mobley assim até podia estar nas ajudas defensivas, que até um lance ou outro que ajudou muito o Jarrett Allen, que estava ali ao lado do Air. Mas sim, concordo, lá está com o que tu dizes, não houve assim mais grandes mudanças. Pedro, passando para ti, também és a mesma opinião, tu não tiveste lá estado no episódio da semana passada, visto o primeiro jogo, visto o segundo também, não houve assim mais, lá está, grandes diferenças, tirando o facto dos Miami Heat aqui, se calhar já ao causar mais, como disse há pouco, um susto maior aqui aos Cleveland Cavaliers, ali naquela, mais ou menos ali na meia, no meio do quarto período, não é? Sim, eu não sei se a questão do susto é muito relevante. Eu acho, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, o susto no jogo 1 só aconteceu mais cedo temporalmente, porque se forem a ver, Miami encurta a liderança ali 8 minutos antes do final do jogo, aqui encurtou já 3, 4 minutos, não estou em erro, do final do jogo. Sim. Eu acho que o susto acontece. E encurtou mais coisa porque o Ty Jerome, já no final do terceiro período, já estava ali e depois nos primeiros minutos do quarto estava ali a carburar, não é? Ali a distribuir Sim, pontos. o Ty Jerome marcou 5 lançamentos de 3 pontos ali naquele período, Darius Garland também, e houve ali essa capacidade. O que eu acho que Miami está a fazer para mim é um bocadinho estranho, porque eu por acaso ainda não tinha reparado naquilo que vocês falaram do Adebayo, porque estava mais atento também a outros jogadores. Mas a questão para mim é que tu olhas para as contribuições, mesmo a nível estatístico, mesmo a nível propriamente do jogo jogado, e dá sempre um bocado a sensação que o Tyler Hero, o Davion Mitchell e ontem o Haywood Highsmith foram aqueles que realmente tentaram acrescentar alguma coisa. E há jogadores que eu olho nos Miami Heat neste momento que se nota que estão a passar um mau bocado. Falo, por exemplo, do Andrew Wiggins. Falo, por exemplo, do Jovic, que parecendo que não está a conseguir carburar. Mas eu acho que talvez ainda mais mais destacável para mim é o Duncan Robinson, porque eu durante muitos anos achei que o Duncan Robinson é um jogador de playoffs, é um jogador que pode ajudar no momento certo, porque pode aquecer no momento certo e ajudar a equipa. Mas quando este jogador, cuja melhor arma que tem é o triplo, e defende decentemente, eu não digo que não, mas a melhor arma ofensiva que tem é o triplo, parece que naqueles 10, 11, 12 minutos que está em campo não está propriamente lá, ou quando está, não acerta muito. Isso é desmoralizador para o próprio jogador e a equipa também não... Acho que se ressente um bocado disso e não motiva a estar um bocadinho melhor. De resto, concordo com tudo. Donovan Mitchell apareceu na altura certa, quarto período. Acho que já nem sei quantos jogos de playoffs é que o homem já marcou mais de 30 pontos, mas já vamos aí num nível bastante acentuado. Gostaria de destacar também apesar de não ter sido à escala do Ty Jerome, o Max Strus fez um bom jogo. Acho que apareceu bastante bem e acho que talvez aquilo que para mim seria o maior sinal de alarme é que, apesar de tudo, os Heat marcaram 44 points in the paint. Ora, contra uma equipa que tem Jarrett Allen e Evan Mobley, que são dois grandes jogadores defensivos, inclusive da própria NBA, eu não vejo isso como um bom sinal. É muito difícil ver isso como uma coisa boa. De resto, acho que os ajustes foram bem aplicados pelo Kenny Atkinson, que eu acho que ajustou sobretudo a equipa no quarto período, o resto do jogo não mudou muito. E vamos ver agora. Eu acho que os jogos em Miami podem mudar um bocadinho. Eu também concordo com aquilo que o Gonçalo estava a dizer. E acho que agora, ao contrário se calhar de uma ou outra série, agora é esperar um pouco mais e ver como é que os jogos serão na Flórida.
Exato. Sobre os pontos ainda paint, eu tenho a sensação que foi os Miami aproveitar quando foi só aquela fase que acontece, não é? Os Cavs só ter só o Mobley e o Jarrett Allen. Quando tem os dois, era muito difícil. O Higgins ir lá, eu lembro de alguns lances que tentaram, mas não dava. Não dava. Naquelas duas torres gêmeas é difícil. Diz Gonçalo. E principalmente na questão de que Miami o ataque muitas vezes, não só pelo tiro exterior, Sim. mas muito do ataque de Miami vai através do ataque ao pintado. Portanto, Miami de uma forma ou de outra acaba por sempre conseguir, é algo que já é, não digo característico por parte do Spoelstra, mas ao longo dos anos tem-se visto muito isso por parte da equipa de Miami, da equipa do Spoelstra. Portanto, eu entendo a preocupação, é um fator, só que muitas vezes quando tens ali aqueles lineups ou com Jarrett Allen ou apenas com Mobley e tens apenas ali a questão de teres um Dean Wade ou teres um jogador a 4 que não é necessariamente um 4 porque eles não têm propriamente um exato. 4 sólido para suplente, digamos assim, acaba por fazer é tal questão, é uma lacuna que eu acho que os Cavaliers se podem dar ao luxo de ter, digamos assim, de abdicar contra uma equipa de Miami. Novamente, com esta equipa de Miami é defender bem o pick and roll, é defender bem o ataque ao pintado, manter-se manter-se sempre à frente, manter a pressão na bola. Eu acho que as coisas acabaram por correr melhor para os Cavs. Exato. Passando para o próximo, Boston Celtics contra os Orlando Magic. Boston a ganhar 109-100. Onde tivemos Jaylen Brown em grande destaque, realmente a ser um MVP, a fazer um jogo. O Finals MVP, a ser o Finals MVP que... Yeah. Mas o Jaylen Brown, que havia aquelas... É verdade que esqueci de comentar isso até no episódio da semana passada, não, desculpem, da segunda-feira, que gravei com o Quedas e com o Nuno Canossa, que havia a questão de estar limitado, que era verdade que nós já notávamos isso nos últimos jogos da época rolar, já também no primeiro jogo, embora no primeiro jogo houve alguma malta dos Celtics também, Tatum também teve mal, mas havia aquelas questões, não é? Das suas condições físicas do Jaylen Brown, mas neste jogo, bem, não me parece, não é? Neste jogo esteve aí muito bem. E outra vez, falámos há pouco da questão do Donovan Mitchell fechar o jogo. Aqui o Jaylen Brown também foi muito importante. Não é no clutch time, nos últimos 2 minutos, mas naquele período, lá está, faltar 4 ou 5 minutos, teve ali alguns lançamentos muito importantes em que, aliás, basicamente aquele triplo a faltar 1 minuto e qualquer coisa, ou 2 minutos, já não lembro bem, fechou o jogo. Basicamente, depois aí os Magic basicamente desistiram. Já falando dos Magic, é basicamente fotocópia do meu jogo. É Banquero, Franz Wagner, Wendell Carter fez um bom jogo também, já agora. Ok, defensivamente muito bom, digamos assim, no certo sentido, embora não temos o Jalen Suggs, não é? Que dava muito jeito, sinceramente. Mas lá está, portaram-se bem de forma geral na defesa, no ataque, é sempre aquela coisa. E passando para ti, Pedro, também concordas comigo, não é? Que no ataque é o que o Franz e o Banquero fizerem, não é? Que é isso. Acho que sim. Eu acho que no jogo 1 deu um bocado a sensação que outros jogadores também estavam a conseguir produzir minimamente. Wendell Carter Jr., por exemplo. Sim, Wendell Carter, de modo geral, nos 2 jogos portou-se bem, exato. Sim, mas eu acho que no jogo 1 isso aconteceu. Olha, se eu tivesse que tirar logo a primeira ilação, eu diria que no primeiro jogo Boston teve um bocadinho mais dificuldades porque Orlando estava ali taco a taco no segundo período e até sai a ganhar para o intervalo. Aqui já não foi bem assim. Aqui já se chegou ali ao terceiro período e Boston já estava... Aliás, no intervalo, Boston acho que já estava a ganhar. E depois o ataque do Boston tornou-se demasiado sólido para que os Magic conseguissem defender. O Jaylen Brown teve um jogo espetacular. Acho que isso é, obviamente, o grande destaque. Assim, de resto, eu não consigo dizer muito porque eu só vi o jogo a espaços. Mas, do que vi, eu não tenho muito mais a acrescentar para além daquilo que foi mesmo a fotocópia do primeiro jogo. Eu achei mesmo isso. Não houve o ajuste necessário de se tirar o Jason Tatum por parte dos Boston Celtics, mas não vi assim nada que consiga contribuir relativamente
com mais contribuição relativamente aos Orlando Magic. Se bem que eu continuo a dizer, eu percebo a cena do Corey Joseph, mas não não acho que seja. Eu acho que vocês precisam de um point guard a sério para a próxima época. Senão não há hipótese. Vamos ver. Nós no ano passado andámos atrás, não é? Embora o Malik Monk não é um base, mas já andámos atrás do Ty Jones, mas o Ty Jones, vocês já sabem. Este ano. Vocês vão ficar atrás. Estou a falar sério. Sim, vamos ver o Ty Jones se calhar ficar ali. Prontos, aqui em Phoenix não correu lá muito bem, mas pronto. Mas já, o Tatum, lá está, tal como disseste, eu já referi no início do episódio, não jogou este jogo, jogou o Al Horford no lugar dele, entre aspas, não é? Jogou na posição titular. Também destaca o Pritchard, fez mais um jogo fixe a vir do banco, sim, como costume. Sólido. De antes, lá está, e há uns anos atrás, como sabes, Pedro, o Pritchard era aqueles jogadores que só jogas para aí 10 minutos, no máximo 12, 13, não é? Agora não, já é um jogador já é mais confortável metê-lo mais tempo em campo, quer dizer, por agora, não é? Contra adversários mais difíceis, até estou curioso para ver como é que será isso. E como eu disse, diz, Pedro. Desculpa, esqueci-me só de dizer uma coisa. Estou curioso para ver se o Mazzulla continua a apostar tanto no Luke Cornet, mas eu acho que sim. Sim, eu acho que já vimos durante a época regular que foi a aposta à frente de Mias, do Tillman, e vai continuar aqui na época. O Mazzulla nisso é coerente, vamos dizer assim. Não gosta de inventar, chega aos playoffs, se eu apostei mais neste jogador, vai este jogador e é assim, e acho bem. Atenção, tal como o Sam Nalza também foi a aposta no ano passado, a época regular, no ano passado forte, e depois nos playoffs continuou a aposta dele. Gonçalo, passando para ti, não há assim muito, sinceramente, para acrescentar, não houve assim grandes mudanças, sinceramente. Pronto, tivemos a mudança do Tatum pelo Al Horford, não é? Mas, não há assim... Tens alguma coisa a acrescentar? Não há assim, não ver muita coisa para acrescentar. É assim, eu senti mais conforto por parte dos Magic, porque não tinham de ter de defender o Tatum, o que facilita um bocadinho as coisas, apesar de ser Boston do outro lado. Continuo a achar é absurdo uma equipa ter Drew Holiday e Derek White na mesma equipa, se querem, estou a falar agora 5 inicial, mas uma equipa ter os dois melhores defensores de perímetro e melhor, ter dois excelentes defensores de perímetro e ter um jogador que defende tudo e mais alguma coisa, que é o Drew Holiday, que eu já o disse várias vezes e continuo a dizer, eu não quero saber se o gajo acaba com 0 pontos, acaba com 3 ressaltos, acaba com 2 assistências, acaba com um roubo de bola. O gajo faz muita falta, esta equipa dos Celtics, e continua-me a fazer muita confusão, que continua a haver tanta malta a desvalorizar a importância que ele dá, não só aos Celtics, mas que ele tem dado a todas as equipas por onde já passou, particularmente a última, onde ele depois foi trocado só porque quiseram ir buscar um gajo que olha para o relógio e diz que está na hora e depois não faz nada na defesa, mas pronto, isso são outras coisas. Mas isto tudo para dizer, é absurdo uma equipa ter estes dois monstros, ainda por cima como dupla de backcourt. Sinto um bocadinho mais de conforto por parte dos Magic, mas foi como disse novamente, estamos a falar de uma equipa como o Celtics, portanto não há Tatum, mas há lá o Horford, que apresenta aqui um outro tipo de desafios. Obviamente Porzingis, que depois de ter levado um swap do Goga Habitats aí, aquilo foi um grande swap, aquilo foi... Parecia que estávamos a ver um combate do UFC ou o que seja, o gajo de um momento para o outro começa a sangrar e começa a ter uma racha enorme, tipo de sangue a correr ali quase pela cabeça, tudo aquilo foi absurdo. E depois a vir com um penso que quase tapava os olhos, ele quase estava com uma viseira à frente dos olhos. Mas foi como vocês disseram, o Peyton Pritchard teve bem, é incrível ver a evolução dele desde que começou a ter minutos com maior consistência em Boston, não só este ano, mas também a época passada e um bocadinho também a época anterior. Do lado dos Magic, concordo plenamente com a questão do Corey Joseph. Tenho muita pena de não ver um Tristan da Silva a ter mais minutos, apesar de ofensivamente não dar aquilo que se calhar outros dão, que é um facto. No entanto, estamos a falar apenas numa perspectiva de ataque, que eu acho que é algo que é cada vez mais gritante na equipa de Orlando. Eu acho que ter alguém que saiba fazer com a bola e saiba atacar, ou o que seja, acho que é um bocadinho mais importante do que só preocupar-se em defender. Isso, novamente, são outras questões.
E por último, já tinha falado isto com o Cyril. Eu estou genuinamente preocupado com o Franz Wagner. Estou genuinamente preocupado com o downfall enorme que tem sido o seu lançamento desde a época passada. Não damos muito longe. Desde a época passada para esta época, ele está muito, deixa-me só terminar, ele está muito, ele está a lançar muito, muito mal. É verdade que ataca bem o pintado. E eu vou dizer só uma coisa: o melhor período dele de lançamento de triplo esta época foi quando o banqueiro foi aquele começar o descalabro das lesões e quando não havia banqueiro. Sim. Quando aí teve, aliás, foi quando fez aquele buzzer beater contra os teus Lakers que se calhar deves-te lembrar, mas foi essa fase. Depois a partir daí foi, na casa dos 20 e tal %. 28. Mas esse buzzer beater não vale porque ele estava a ser definido pelo Cam Reddish e o Cam Reddish não ajuda da NBA. Bem, isto tudo para dizer, eu estou genuinamente preocupado com o lançamento dele e estou um bocado receoso e a achar que o lançamento, que isto não vai ter grande melhoria na próxima época e no outra a seguir, e numa questão um bocadinho mais geral da equipa dos Magic, mas isso deixamos para outra altura. Eu acho que o Orlando tem de começar a tomar algumas decisões complicadas e acho que uma dessas decisões é tentar perceber onde é que o Franz Wagner encaixa nesta equipa, o que é que querem ver por parte do Orlando daqui para a frente. Eu acho que o banqueiro é claramente o franchise player, isso não há dúvidas. No entanto, estamos a ver uma equipa que neste momento tem, tirando o banqueiro, tem um KCP que de vez em quando lembra-se de acertar. O Wendell Carter está a fazer uma boa série de playoffs, mesmo assim. E tens um Franz Wagner que, apesar de ter marcado ontem 25 pontos e ter marcado acho que 21 no primeiro jogo, eu não estou nada satisfeito com a prestação dele. Estava à espera de muito melhor. Começo a ver as equipas a dar-lhe o tratamento Ben Simmons e começo a ver algum receio por parte do Franz Wagner e alguma ansiedade sobre o que é que eu vou fazer com tanto espaço. E quando isto acontece, eu acho que tem de ser um grande sinal de preocupação para a equipa dos Magic. E é preciso recordar que há Trae Young no mercado, possivelmente, e há Kevin Durant, mas isso deixamos para outra altura, só para deixar esta acha de ver. Este mercado é Trae Young. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Porque é assim, eu acho que é muito fácil enganar o Shams neste verão. E como os gajos querem trocar o Kevin Durant, eu não é por nada. Mas eu se fosse o GM dos Magic, apanhava uma grande bebedeira, sentava-me com o Matt Ishbia e dizia: olha, tenho o Franz Wagner, queres mais o quê pelo KD? E se o gajo não mencionasse o nome do banqueiro, tu ficavas contente e ia da tua vida. E ficavas com o gajo. Eu vou dizer só aqui uma lista rápida. Eu já apontei aqui uma lista, e vou dizer aqui rápido, de jogadores que já foram além de BAs até, que podem estar no mercado, seja free agency, seja trocas. Kevin Durant, Giannis, Ja Morant, Trae Young, também, Sabonis, Randall, por causa da questão da player option, Lauri Markkanen, vamos ver, depende do que o Danny Ainge dá na cabeça daquele Danny Ainge, e basicamente é isso. Depois lá está Zion também, mas eu meti ponto de exclamação e meti draft, por causa da questão do draft. Porque, Gonçalo, se o New Orleans saca aquela primeira pick, eu acho que Zion é guia de marcha para o Zion ir, porque Zion e Cooper Flag, não vejo aquilo a coabitar muito bem entre os dois, mas é assim, vendo aquilo que o Pedro disse, vocês precisam de um point guard. Há Trae Young. Eu acho que se é para ir buscar o Tyus Jones, você já ficava muito bem servido. Porque eu acho que o Tyus Jones até em grande parte é aquilo que vos falta. De resto não sei. Eu acho, o que eu vejo nos Magic é, há muito jogador talentoso. E quando tu tens muitos jogadores talentosos, ou acaba por haver uma gestão muito bem feita da coisa, como é feita em OKC, por exemplo, e mesmo assim há lá jogadores que não vêm se calhar o game time que mereciam e acabam por ter que sair. Exato. Ou então o que acontece é o grit and grind. Tens aqueles gajos muito bons no 5 inicial, tens um 6-man sólido, depois 7, 8, 9 vais buscar ao mercado ou vais desenvolvendo os jogadores. Sim. Ou desenvolvendo um pouco como os Celtics fizeram, não é? O Sam Hauser, o Pritchard, essa malta, não é? Mas isso lá está. Isso pode correr bem, pode correr mal. A parte do desenvolver, a parte do mercado, quando está testado, pode correr mesmo muito bem. Tem mais probabilidade de sucesso. O que eu acho,
Eu adoro o gajo, mas eu gostava mesmo de ver mais minutos do Jonathan Isaac. Eu sei todas as complicações, mas eu acho há ali momentos do jogo, não é para o jogo todo. Claro. Há ali momentos do jogo onde eu acho que o gajo poderia ser bom. Só que lá está, é como eu te digo, e eu sei que para o Mosley, ele se pudesse, metia o Jonathan Isaac sempre. O problema é que o Jonathan Isaac tem aqueles problemas crónicos e acho que neste jogo, por exemplo, houve ali um lance ou outro, é por isso que eu não jogou muito tempo, houve um lance ou outro que é normal. Quando há um lance assim mais crítico, o Mosley pega, não arrisca, porque senão é mais um ano parado. Tipo, não, os Magic têm essa política de um pouco mostra os Celtics, lembras-te quando foi o Porzingis, que havia aquele tratamento, é um bocado isso, É isso. é essa gestão que não condena, atenção, não condena porque o Jonathan Isaac seria... pós-bolha foi uma desgraça, não é? Nível de lesões. E seria, se não houver Isaac, há Kevin Durant, eu continuo com esta. eu acho que esse aí ainda vai acabar mesmo por ir para Houston. Muita gente fala que não, sei que esse eu não acho que o Kevin Durant seja o prémio que toda a gente está a dizer. Muito sinceramente. Não. Se vier um Giannis, esquece. Se houver Giannis, se houver Trae Young, se houver Ja Morant, acho que passam todos um Devin Booker, se calhar um Devin Booker, não é? Sim, Embora Devin Booker... Phoenix, mas sim, talvez. Mas se Giannis fartar-se de Milwaukee, vai ser o principal. Já agora, falando de Giannis, vamos falar dessa série já. Mas isto pós-Giannis são passos para o sucesso. Sim, ele fala passos de sucesso, não é da equipa. Ele, quando fala passos de sucesso, é ele. Para ele, estás a ver? Sim. É para ele. E não esqueças de uma coisa: o Doc Rivers está muito confiante nesta série. Ele precisa estar a ganhar 2-0, está bem? Ele estar a perder 2-0. Sim. Passando para esse jogo, que foi mais um jogo que, volto a dizer, dá-me a sensação que não foi double digit de diferença, foi apenas 8 pontos, mas a sensação é que os Pacers voltaram a dominar o jogo. Não vou dizer que tiveram um jogo super tranquilo, mas tiveram de certo modo tranquilo, não é? E pronto, Giannis é o Giannis a fazer mais um jogo absurdo e vai acabar por ter uma série de 30 e tal pontos, 6 médias assim absurdas, não é? E achou que fez 34 pontos, 7 assistências e 18 ressaltos. Bobby Portis, grande jogo, Bobby Portis. Verdade, não é? Fez aí um jogo engraçado aí. Damian Lillard de regresso, mas obviamente a não ser o Lillard, pronto, ele não estava com a expectativa alta e acabou por acontecer isso. Kyle Kuzma, atenção, 12 pontos, Kyle Kuzma. Cuidado. Most improve de um jogo para o outro, Kyle Kuzma. Mas pronto, opa, e do resto, não tem assim muita coisa a dizer. Já do outro lado, Haliburton a marcar 21 pontos, ficou mais eficaz, mas de resto Nembhard voltou a fazer um bom jogo, Siakam a fazer outro bom jogo, tal como foi também no jogo 1, e Nate Smith também a fazer também um joguinho também interessante ali no 3&D também, ou seja, a marcar triplos e também na defesa. Gonçalo, falando há pouco fotocópias nos Magic contra os Celtics, este também basicamente é jogar-se os Giannis outra vez, mas claro, insuficiente, porque o resto, ok, Bobby Portis já contribuir, mas o resto não é. Damian Lillard fez ali 14 pontos, 7 assistências, mas lá está, não é o Lillard. Que era o que eu estava à espera, sinceramente. Não, é assim, eu fiquei contente por ver o Dame de volta e perceber que ele, apesar de tudo, até não esteve muito mal, apesar de... Sim, não está uma desgraça, é verdade. Exato, não está uma desgraça, é verdade. Sim, pareceu obviamente um bocadinho ainda a recuperar o ritmo, o que é perfeitamente normal, porque teve Sim. algumas semanas de fora, quase um mês, não tenho erro. Dá-te mesmo para perceber que o Dame faz muita falta a este ataque dos Bucks. Isso foi perfeitamente notório, porque tivemos ali vários ataques que no jogo 1 não funcionaram, mas os mesmos ataques por parte do jogo 2 da equipa dos Bucks resultou e correu bastante bem para a equipa de Milwaukee. Os Bucks acho que tiveram ali em vantagem a dada altura no jogo, mas depois foi uma vantagem muito efêmera, não foi assim nada muito duradouro, digamos assim. Eu tenho pena do Giannis, porque como eu costumo dizer, eu acho que qualquer jogador que tenha como colega de equipa o Kyle Kuzma, coitado, por mais bom que seja, é complicado, porque tu queres jogar basquete e queres ter sucesso. E depois o teu treinador disse assim: olha, tens ali o Kuzma, e ele,
está-me aqui a dar uma dor nas costas, não sei se consigo. Eu, se fosse o Giannis, era o clássico que pedia para cagar e saía, porque o gajo é tão mau. Não é o Giannis, atenção, é o Kuzma, não estou a dizer o Giannis, calma, o Giannis é máquina. Mas o Kuzma é tão mau. E atenção, eu tive essa experiência, epá, o primeiro ano foi fixe porque ninguém dava nada por ele e aquilo até corria bem. O problema foi quando o gajo começou a criar na cabeça que ele era de ser o melhor jogador dos Lakers. E toda a gente viu como é que isso acabou. Mas é pá, parabéns para os Wizards, porque conseguiram ganhar essa troca e conseguiram ficar com o Middleton, que vai dar um jeitaço para ser o mentor daquela juventude nos próximos anos, e ainda bem, bom para ele. Acho que o Middleton dava um jeitaço nesta série, mesmo se não havendo Dame, mas porque o Middleton também, em termos de playmaking, também é um jogador que também acrescenta muito à equipa. Fiquei contente só para forma por ver o Ryan Rollins a jogar e a ter minutos. Gostava de ver mais, porque eu acho que o gajo acho que ele mesmo assim é um bom base de rotação para esta equipa. Dá algo ao backcourt que o Dame e o Gary Trent não conseguem dar nem perto nem de longe, que é a defesa do ponto de ataque, defesa nos bloqueios, boa navegação nos bloqueios, e isso parece que não, mas contra uma equipa, contra uns Pacers que gostam muito de usar o pick and roll, o pick and pop, tem dos melhores distribuidores de jogo da NBA, ou melhor, dos mais overrated, segundo o inquérito anónimo, mas quando tens um Haliburton que usa e abusa do pick and roll e do pick and pop, ajuda um bocadinho ter jogadores que saibam navegar entre bloqueios e não fiquem ali perdidos no meio do deserto. E acabou por se ver um bocadinho mais disso. Eu continuo a dizer, eu não acho que o problema seja o Dame, eu acho que o problema é todo o plantel que está construído à volta destes dois, que é muito, muito curto, é muito insuficiente. Eu acho que tinha os Pacers a vencerem 6, mantenho mesmo assim mantenho esta previsão, porque acho que mesmo assim os Pacers muitas vezes têm ali momentos em que desligam ali um bocadinho o chip do ponto de vista defensivo, apesar de achar que ele tem bons argumentos do ponto de vista defensivo, mas não ajuda depois teres um plantel dos Bucks que é muito lento nas rotações, é muito lento a defender homem a homem, e quando assim torna-se muito complicado. E foi como disse, novamente, o 5 inicial é curto, a rotação é curta, mas novamente agora vão para Milwaukee. Eu acho que a coisa vai capaz de haver ali algum tipo de resposta por parte dos Bucks. Eu, por um lado, compreendo o Doc, só para terminar, compreendo o Doc Rivers quando ele diz que mantém a confiança na forma como a série está a correr, apesar de estar a perder 2-0. Porque atenção, vi ali coisas por parte dos Bucks, mais no jogo 2, propriamente no jogo 1, que me parece que se ele continuar ali a apertar esses pequenos botões de alguns momentos de maior fraqueza por parte dos Pacers, acredito que o jogo possa correr de melhor feição para os Bucks. Mas para isso, obviamente, isto é tal coisa. Isto é o jogo do gato e do rato. Uma equipa vai ajustar, a outra também vai ajustar. Sim, vai sempre estas caixas de xadrez e isto torna os playoffs tão bons, mas mesmo assim, apesar do 2-0, são os Bucks na mesma, então continuam a ter uma excelente equipa, continuam a ter os melhores jogadores da NBA, e isso muitas vezes também é importante. É verdade que os Bucks tiveram ali uma resposta no quarto período, não é? Mas depois ali o Siakam e o Nembhard, fecharam ali com 2 triplos e arrumaram com Nembhard não fez assim um grande jogo, mas teve muito bem na segunda parte. Sim. Não fez o jogaço que, a meu ver, foi, por exemplo, no primeiro jogo. No primeiro jogo acho que fez um grande jogo mesmo. E este é um bocado... Fez um bom jogo, mas lá está, como tu dizes, é mais na segunda parte, sinceramente. Já o Rollins, por exemplo, não jogou... Estavas a falar dele. Não jogou neste jogo, porque pronto, o Lillard assumindo a titularidade, claro. Mas é essa a minha questão. Esse é que é o meu grande problema. Se tu sabes que o teu problema é a defesa do ponto de ataque e tens um Ryan Rollins que te deu... É para por não dar ali 10 minutos, ou 12, ou 13, ou o que seja. E, por exemplo, testar um backcourt com o Ryan Rollins e com o Dame, por exemplo. Por que não tentar? Já que estamos numa fase de tentar. Mas eu acho que o Doc apostou... Eu acho que o Doc apostou, na segurança, no sentido de vou pôr aqui o Lillard com o Prince e o Kuzma e Giannis, ou seja, a equipa que ele jogou mais, digamos assim, se tem mais. Mas porque o Doc sempre foi isto, o Doc Rivers sempre foi muito de eu vou jogar pelo seguro, eu não vou arriscar.
Muitas vezes parece não, mas o arriscar é que pode mudar um bocadinho Sim. o desfecho das séries. Ok. Mas que o Doc continua assim, está tudo bem. Eu gosto de ver os Bucks arder e que assim continue. E ainda por cima agora renovaram com o GM por mais uns anos, portanto, aquilo continua a arder. Esse GM acho que vai ter um bom trabalho de rebuild. Vamos ver. Pedro. Vai. Pedro, já falamos aqui muita coisa. Não sei se tens mais alguma coisa aqui a acrescentar desta série. Olha, para mim, vou-te já dizer, o meu hot take é que o Damian Lillard continua lesionado. Pá, eu não estou a ver como é que é possível. Pá, mas 0% mesmo, como é que é possível um jogador recuperar de uma trombose em 3 semanas? Pá, muito sinceramente, se ele andava a tomar os medicamentos que andava a tomar, pá, impossível. Ele não está a jogar. Pedro, eu dou-te uma resposta rápida. Aquilo foi tudo, é tudo para a veia. Foi tudo para a veia durante 3 semanas até aquilo está bom. Pronto, ajuda sempre. É pá, pois, mas a própria recuperação daqueles medicamentos não é muito fácil. À parte disso, continuo a dizer, acho que o Milwaukee também tem uma equipa curta, concordo com vocês os dois. E muito sinceramente, há um jogador que para mim que eu até tenho pena, porque eu acho que o Brook Lopez, cada vez que eu olho para ele, ou está a ser papado por alguém, ou estão a afundar em cima dele, ou há um driving layup. Brook Lopez está muito, muito fora nesta série. E ainda por cima, com o Indiana, que tem rapazes jovens, minimamente rápidos, com uma capacidade bastante ok de atacar o cesto, ou quando ele tem que ir à linha de 3 pontos para ir defender o Haliburton, depois o Haliburton faz um fake e passa por ele. É um bocadinho difícil. Ainda por cima, eu tenho que jogar contra o Siakam, que é um jogador versátil, QB. Não tem sido fácil. Queria só dizer que apesar dele não ter feito um jogão, eu gosto muito do Andrew Nembhard. Acho que ele é o valor que ele traz à equipa, tal como o TJ McConnell, acho que são jogadores que dão uma base à equipa e que conseguem ajudar bastante os Pacers a bater-se com os Bucks e a bater-se com qualquer equipa na NBA. O Neymar, muita gente fala da questão dos jogadores que só jogam bem na fase regular. O Neymar é o contrário. Na fase regular é muito discreto, mas nos playoffs ele aparece com a gana toda e faz. Aliás, tu, Pedro, conheces perfeitamente quando foi contra os teus Celtics, nas finais da conferência, deu muitas dores de cabeça. E não só, em outros jogos desses playoffs do ano passado, ele está aqui bem. Ou seja, é um efeito contrário, não é? Mas os Pacers têm um bocado esses jogadores que têm... Até podem nem ter um skill set completo, mas têm a capacidade de... São muito bons em 2 ou 3 coisinhas muito específicas e aquilo acaba por funcionar. E são jogadores que não têm medo de assumir, não têm medo de se mostrar. É isso. Por exemplo, o Mathurin, que não acha assim um jogador tão talentoso, mas há uma coisa que elogio, que é ele não tem receio, pega na bola, faz as cenas dele e não tem medo de quem é que está à frente dele, siga. E isso até é uma boa coisa. Passando para a próxima série, vamos para uma série empatada. Exato. A única série que está empatada aqui do lado oeste, Detroit Pistons contra os New York Knicks, em que, Pedro, isto aqui, no primeiro jogo tivemos o Cameron Payne, depois o Jalen Brunson a salvar aquilo, porque senão aquilo até eu estava a ver mesmo os Detroit Pistons a ganhar o primeiro jogo. E este segundo já não deu para evitar, com um grande jogo de Cade, melhor jogo que o primeiro, sinceramente, que o primeiro só teve ali uns bons momentos, aqui foi basicamente o jogo todo, e não só, o seu parceiro do crime, Dennis Schroeder. Exato, porque até os atiradores não tiveram, aliás, que é uma coisa que me surpreende, os atiradores não tiveram assim uma boa noite, vamos dizer assim, uma boa noite no sentido do Tim Hardaway, Malik Beasley, não tiveram assim índices de eficácia muito, muito interessante, mas tivemos o Dennis Schroeder e o Cade que foram embalados a comandar esta equipa e a ganhar este jogo contra os Knicks, que não gostei muito do jogo deles, muito jogo de isolamento de Jalen Brunson, e o Cat, atenção, o Cat no quarto período teve os 12 minutos em campo, e naquelas estatísticas ofensivas, pontos, lançamentos, idas à linha lance livre, ressaltos ofensivos, 0. Até turnovers, 0. 0, tudo 0. Não fez nenhum lançamento, não foi nenhuma vez à linha lance livre, não fez nenhuma assistência, nada. E o próprio Mikal que também esteve mal na segunda, a meu ver, esteve mal na segunda metade.
Ao Giannunobi, que é um jogador que às vezes marca aqueles triplos naquele timing bom, neste jogo também não apareceu o triplo dele. E os Detroit Pistons, pá, que como eu digo, tem aqueles dois, mais aquela dupla de baixo, teve muito bem. E o Jalen Duran teve mais solto. Gostei bem muito deste jogo daqui do Jalen Duran. Pareceu-me mais solto que o primeiro. Pareceu-me ali algo, pronto, é o primeiro jogo de playoffs, estava ali algo tremido, ou tal cena como diz e tal, as luzes eram tão brilhantes, nesse jogo já não sentiu essa claridade, ou forte claridade das luzes de Madison Square Garden. E os Pistons ganharam, e cuidado, que entretanto vão jogar daqui, nós estamos a gravar, lá está na quinta-feira, entretanto vão jogar outra vez. Cuidado, este jogo em Detroit pode parecer que não, mas pode ser muito decisivo. Mas queria saber a tua opinião, Pedro. Eu por acaso continuo muito do lado dos Knicks. Não estou a ver Detroit a ganhar muitos mais jogos, porque continuo a achar que lhes falta a experiência necessária para os fechar. Se nós pensarmos em tudo aquilo que estava a dizer agora, o Cat teve 0 pontos. O Mikal fez um mau jogo. E mesmo assim, os Knicks conseguiram empatar o jogo ali durante 2 ou 3 minutos do fim. Não estou preocupado. Não sei porque não sinto a preocupação que sentiria que se calhar com outra equipa. Mas sim, os Knicks estão constantemente a perder gás no terceiro período. Já é o segundo jogo seguido. Desta vez não houve o Karl-Anthony Towns que houve no primeiro jogo e que acabou por fazer aquele parcial 21-3 e que leva os Knicks de bandeira até ao final do jogo. Eu também não achei que o Josh Hart estivesse tão bem como no jogo 1, mas pronto, aí já é mais normal. Quanto aos jogadores de Detroit, Cade Cunningham é obviamente o destaque, nem há como não o dizer. Também concordo contigo, acho que o Jalen Duren teve mais solto. De resto, pronto, eu não gosto muito do Dennis Schroeder como jogador, mas ele tem estas coisas em que quando as luzes também são um bocadinho mais brilhantes, até acaba por ser um jogador fiável, por assim dizer. Pronto. De resto, não sei, eu acho que os Knicks se recuperaram. Eu não sei, não me lembro quanto é que eles estavam a perder no jogo 1. Eles agora estavam a perder por 15 e conseguiram empatar o jogo. Sim. Portanto, eles outro jogo, acho que estavam a perder, não era por 10 pontos, mas depois eles deram aquela vira-volta, foi o Cameron Payne, o Jalen Brunson, começaram aí a carburar e até reverteram, estava a perder por 8 ou, já não lembro bem, 8 ou 9 ou 10 e depois acabaram por ganhar por 10 pontos. Basicamente isto tem, assim, em curto espaço de tempo, digamos assim. Mas eu acho que o jogador que foi, diria se calhar um bocadinho mais flop, por assim dizer, não sendo um flop, como é óbvio, foi o OG Anunoby. Eu acho que já no jogo 1 até senti que ele fez um jogo minimamente ok, mas não apareceu tanto como os colegas de equipa. Desta vez então foi mal. 0-3 pontos, que é um jogador que é especializado em lançar bolas de 3 pontos do canto, 4 em 10, não acrescentou propriamente grande coisa para a quantidade de minutos que está lá dentro. Agora, eu continuo com a mesma queixa de sempre. Eventualmente, e é por isso que eu não consigo confiar nos Knicks até ao fim para ganhar um campeonato, eventualmente os Knicks vão rebentar. Eu estou aqui a ler. eu tenho aqui número de minutos. OG Anunoby 42, Josh Hart 40, Mikal Bridges 38, Jalen Brunson 43. É o jogo 2 da primeira ronda. Se tudo correr bem, já vão haver 5 jogos nesta. Se tudo correr bem, se calhar estamos a apontar para 6 a correr bem. 6 nas próximas 2 séries, se chegarem lá. Já aconteceu o que aconteceu no ano passado. Eu acho que o Thibodeau está... Eu sei que ele gosta dos jogadores, eu sei que ele confia neles. Mas isto é um abuso. 40... Tens 3 jogadores que cedem a marca dos 40 minutos. Eu já fico preocupado quando vejo o Jaylen Brown a jogar 41 no Celtic. Imaginem 3 a jogar. E não é só Pedro. Equipa, e são os jogadores que vais ver na época regular, são os jogadores com mais tempo de utilização. Essa malta estão no top 10 mais utilizados. É impressionante. Os minutos que esta malta acumula. E depois não. Eu até acho que há ali jogadores que podiam ajudar em momentos do jogo também. PJ, Precious, até o próprio Tyler Collect, se precisassem de um playmaker agora. Se isto vai ser sempre assim, temo pela saúde física dos New York Knicks, porque não sei como é que vai acontecer.
Gonçalo, passando para ti. O nosso amigo Tobias não teve um jogaço como o primeiro, mas esteve também bem, não é? Teve bem, que era outro destaque, já estava a esquecer aqui dos Pistons, mas qual é a tua opinião sobre esta série? É verdade que, volto a dizer, estamos a gravar antes do jogo 3, mas achas que este jogo 3 pode ser algo importante para esta série? É assim, Eu estou a dizer no sentido de, imagina, se os Knicks realmente chegam agora a Detroit e fazem uma vitória categórica, ok, 2-1 para os Knicks, ok, já voltaram a assumir, vamos dizer assim, um controle, não é? Mas eu estou a dizer, mas se acontecer o outro lado, que é o meu receio, que é os Pistons vencem de forma mesmo categórica, 2-1, e o próximo jogo é em casa, jogo 3, eu vejo aí, depois lá está, Pistons não tem pressão nenhuma. Estes Pistons, esta rapaziada, é o que vier é bónus, estás a ver? E eu vejo ali um bocado a cair pressão, que nós já sabemos como é que é Carl Anthony Towns quando está com pressão. Não é muito confiável. Aquilo que o Pedro falou é óbvio, quer dizer, a diferença da equipa de uns Knicks para uns Pistons é claramente óbvia, isso não há dúvida nenhuma. Exato. Mas eu tinha-os em 6 porque eu até olhava para esta equipa e tinha relativa confiança que eles pudessem fazer alguma graça, digamos assim, na primeira ronda, não necessariamente passar, porque eu tinha os Knicks a passar em 6, mas achava que eles pelo menos iam dar luta, porque têm-no feito um bocadinho durante esta temporada, toda esta temporada. E ajuda muito ter um jogador que foi campeão pelos dois maiores franchises da NBA, que é o... o Schroeder foi campeão, não foi? Pelo Celtics, acho eu. Acho que foi. Não. Ou melhor, teve o prazer... Melhor, vou reformar. Teve o prazer de jogar pelos dois maiores franchises da NBA. E isso parece não nos dar ali um outro elan para ele poder enfrentar as luzes, o spotlight, de outra forma. De uma forma mais relaxada, mais à patrão. Tenho gostado muito da defesa que o Judas tem feito sobre o Brunson. Acaba por ser claramente o melhor defesa de perímetro desta equipa de perímetro, falando apenas na questão de backcourt, porque defesa de perímetro ao Ozar Thompson, que é para causar o inferno na vida do Brunson, e eu gosto muito disso. Mas acho que é interessante perceber que esta equipa dos Pistons não mudou muito, mas também não está tão longe daquele nível de playoff ready como se calhar muita gente a colocava. Temos uma equipa que, apesar de não ter propriamente assim grandes jogadores, mas tem pelo menos ali um coletivo interessante e algumas adições esta época que foram interessantes ao ponto de olharmos para esta equipa dos Pistons de uma outra forma. Mas continua a haver, obviamente, isto vai acabar sempre por cair sempre sobre os mesmos, e neste caso sobre o Jalen Brunson e sobre o Cade, porque tanto uma equipa como outra irão sempre apresentar grandes dificuldades aos respectivos bases, tanto dos Pistons, dos Pistons como dos Knicks. Mas está a ser uma boa série, estou a gostar bastante. Gosto bastante de ver o Ozar Thompson em contexto de playoffs, e é interessante perceber que este homem, um bocadinho a imagem do irmão, não tem medo das luzes da ribalta e estão ali prontos para causar, para ter impacto de diversas formas, um mais do ponto de vista defensivo, um outro do ponto de vista um bocadinho mais geral, digamos assim. Mas boa série, acho que vai ser um... Eu é curioso porque este jogo 3 eu acho que acaba por ser decisivo para as duas equipas, tanto se for por uma questão de uma vencendo a outra vencendo, acho que vamos sempre ter uma resposta por parte do adversário. Apesar de os Pistons vencendo em casa fazem o 2-1 e depois há aquela questão de poderem fazer o 3-1. Mas acabam por ser os Knicks. Eu acho que os Knicks, mesmo assim, quando chega ao quarto período, têm mais do que argumentos para conseguir conter o ataque de Detroit, conseguir, com todas as suas armas, acabar por conseguir dar a volta ao resultado quando necessário. Mas está a ser uma série boa, estou a gostar. Quero ver mais, estou a gostar bastante. Exato. Eu é que estou a dizer isso mais no sentido a pressão está a todo lado dos Knicks, sinceramente. É mais nesse sentido. Que os Pistons, se perdem 6, ninguém os vão condenar, sinceramente. Passando para o outro lado, exato, para o lado
Oeste. Vamos começar pela série de playoffs que está a ser, como eu comentei contigo, Gonçalo, quando foi para a Bola TV, é uma série para a malta dos anos 2000, não é? Que é os Warriors contra os Houston Rockets, que, atenção, os Rockets começaram outra vez bem no jogo, começaram até, ganharam por 7 ou 8 pontos, qualquer coisa assim, só que também há que realçar, tivemos o caso de Jimmy Butler, que teve uma lesão, que vocês sabem alguma novidade, se é grave, se não, por acaso não estive atento às notícias, se houve notícias sequer. Sim, segundo o Steve Kerr, depois do jogo, o próprio Jimmy Butler disse que estava tudo bem, não havia problema. Não há, obviamente, ainda nenhum medical report, mas aquilo é assim. Para mim é sempre um bom sinal quando um jogador se consegue levantar, consegue andar pelo próprio pé, consegue correr e consegue ir para o balneário a andar sem ajuda de ninguém. Isso para mim já é um bom sinal, já acaba por ser um sinal, se calhar, que não é uma lesão grave. Acho que poderá ser ali um incómodo para o jogo 3 e depois o jogo 4 logo se vê. Mas ainda não há nenhuma novidade. Também o jogo foi ontem, mas não me parece ser assim algo muito, muito grave, digamos assim. Exato. Só que isso, lá está, fez com que impactou os Warriors, que depois a partir daí não tiveram hipótese. E até foi muito do domínio dos Rockets, em que basicamente do lado dos Warriors foi só Stephen Curry a contribuir, e depois o Moses Moody, que a meu ver acho que podia ter mais minutos, sinceramente, mas pronto, sou eu a dizer. E o Quentin Post também, pronto, foi lá andar nos seus triplos, que é o habitual, basicamente. Mas tem que falar claramente de Jalen Green, que está de uma forma. Teve uma forma, não, desculpa, estava a confundir com o Kawhi Leonard, que já vamos falar dele. Mas Jalen Green que fez um jogaço. Só que lá está, o Jalen Green é isto. Tu tens o jogo 1 que pronto, tigeladas, má decisões, e depois tens este jogo que ele se tem muito bem, até em tomadas de decisões e isso, tipo, vai atacar o sexto, mas é melhor passar a bola. Passou a bola para o Amen Thompson para afundar e outras jogadas. Shot selection. Pedro, o Jalen Green é isto, como eu estava a dizer, é tipo, e lá está, a qualidade como jogador dele é o meio entre o jogo 1 e o jogo 2, não sei se concordas comigo. Concordo, um amigo meu virou-se para mim e disse-me que o Jalen Green é uma espécie de comboio a andar a 120 sem GPS. Eu acho que é um bocado isto, sinceramente. Não dá para perceber muito bem o que é que vai sair dali até veres o próprio jogo e perceberes. Para mim, deixa-me já dizer, eu acho que os Warriors contra os Rockets estão a ser e vão ser, para mim, a minha série favorita. Cada vez que os Warriors jogam em Houston, é batatada até ao fim, é Draymond Green envolvido em polémica. E estes jogos parece que não têm sido assim propriamente a exceção à regra. De resto, enquanto jogo jogado, eu no jogo 1 eu vi os primeiros minutos ao vivo e depois acabei por ver o resumo do jogo. Os Houston entraram fortíssimos. Marcam ali 12 pontos. Acho que ficou 12-0. Um parcial 12-0 logo ali. Aquele afundaço segundo que pôs o público sim. todo. Meu Deus. Eu pensei que o Toyota Center ia explodir, mas a verdade é que eu continuo a achar que os Rockets podem estar a gostar muito disto. Estão um bocado no mesmo nível dos Pistons, no sentido em que se perderem 6 jogos, ninguém lhes vai dizer nada, muito sinceramente. Ninguém vai dizer, olha, pronto, não devias ter perdido, ou assim. Mesmo que sendo um matchup 2 contra 7. E depois, não sei, eu ainda não vejo a experiência necessária para enfrentar os Warriors em determinados momentos do jogo. Eu acho que se houver Jimmy Butler para os próximos 2 jogos, pelo menos, eu estou a ver os Warriors a levarem isto para casa, porque eu acho que Houston vai ceder à pressão na Califórnia. Também porque eu acho que, embora, por exemplo, o Amen Thompson possa conseguir defender o Stephen Curry, agora de repente acho que o Amen Thompson é tipo a grande cena viral, o grande jogador jovem viral que a NBA tem e estão a aproveitar-se um pouco disso. O que eu acho mesmo é que
Houston tem ali algumas coisas que precisa de resolver e tem assim algumas questões que eu acho que precisa de perceber. Número 1, eu acho que talvez pela primeira vez, e nem acredito que vou dizer isto, mas eu acho que o Dillon Brooks está a ser um jogador super importante nos Rockets. Eu nunca achei o Dillon Brooks muito mais do que uma pessoa que estava lá para ser física, mas começo a ver algumas coisas no Dillon Brooks que estou a começar a gostar. E depois, acho que o segundo grande ajuste que eles devem fazer, e também eu sou um bocado biased, porque eu adoro o jogador, mas eu tirava alguns minutos ao Van Vliet e dava ao Tari Eason, porque eu acho que defensivamente o Tari Eason consegue cumprir muito bem e consegue ser um jogador que faz a diferença. E eu acho que quando se joga contra Steph, Draymond, mesmo contra jogadores se calhar que não têm tido o mesmo tipo de preponderância, como por exemplo um Kevon Looney, que mesmo assim joga os seus 15 minutos, ou como um Jonathan Kuminga, acho que são jogadores importantes e acho que isso faz algum sentido. De resto, continuo a achar que o fator X desta série é o Alperen Şengün. Acho que vai passar muitas vezes por ele a bola e acho que ele vai ter a tarefa árdua de conseguir desequilibrar um bocado ali os big men de Golden State. Uhum. Big men, neste caso, um bocadinho mais small que os outros. E acho que ele, para mim, continua a ser o fator X. O Steph não teve um grande jogo, mas os jogos do Stephen Curry, pronto, a off-night se calhar aí é mesmo a exceção à regra, porque o Steph aquece com muita facilidade, off the ball ele torturou os Houston no jogo 1 e eu acredito que no jogo 3 e no jogo 4 com alguns ajustes isso possa voltar a acontecer. E não só este jogo, como aconteceu a lesão do Butler, e o Butler sim, é uma atração teve que mudar um pouco o plano de jogo inicial, também concordo. Exato. E o Butler, como tu sabes, atrai muita atenção defensiva e o Curry aproveita, lá está, com o seu jogo. Já agora deixa-me só dizer isto. Eu acho que há bocado estávamos a falar de Kevin Durant. Na altura em que se falou que o Kevin Durant rejeitou os Warriors e eles foram buscar o Jimmy Butler, eu acho que o Butler enquadra-se muito mais nestes Warriors do que o Durant. Porque o Butler está disposto a fazer coisas que o Kevin Durant não está disposto a fazer. E eu tinha visto essa opinião e na altura estava para partilhar contigo. E eu acho que quando eu li aquilo eu pensei, isto é namucho, porque um jogador como o Jimmy Butler dá mesmo aquele tipo de coisas que o Kevin Durant se calhar não está disposto a dar. E isso faz muita diferença e eu acho que se vê esta diferença sobretudo, já se viu no play-in, mas vê-se agora na série contra Houston. Ok. Passando para ti, Gonçalo, segundo que voltou, falando de outros destaques, também lá está Dillon Brooks, concordo com o Pedro, está a fazer uma boa série. Segundo também, sinceramente, bom jogo. Aliás, para mim foi o melhor jogador ofensivo da equipa dos Rockets no jogo, e neste também não teve ao nível de coisa. E depois foi Van Vliet, mais um jogo de pedradas, não é? Vamos dizer assim, e o Tari Eason a sair bem do banco, que é o costume também. Vamos dizer sinceros, o Tari Eason a ser uma espécie de six-man desta equipa dos Rockets, não é? Concordas com isto? E já agora, isto vai longe, vai longo, não é? Vai ser longo, muito provavelmente, não é? Eu acho que vai haver ali umas quantas nódoas negras, alguns jogadores depois com o braço ligado, alguns jogadores ali com uma espécie de pala no olho depois toda esta série, independentemente de quem ganha, eu acho que vai ficar algumas mazelas para a equipa que se consiga sobreviver, não é ganhar, para a equipa que consiga sobreviver frente nestes dois jogos. Tenho sentido que Houston tem sido, não tem estado mal, apesar da falta de experiência, obviamente, mas sinto que tanto no jogo 1 como no jogo 2 eles não estiveram mal, e inclusive no jogo 2 estiveram muito bem e tiveram uma excelente prestação, mas até mesmo no primeiro jogo até achei que o Houston não foi uma questão de estar a tirar mérito à vitória dos Warriors, mas achei que os Rockets podiam ter ganho aquele jogo, não fiquei pelo menos com essa sensação. Depois temos o Steph Curry, que manda um dos melhores, pelo menos ali 2 triplos, são dos melhores da carreira dele, um em que ele está do lado e consegue mandar a bola
com o shot clock a acabar e consegue meter a bola no saco. Há outra ao pé da linha lateral que também o mete no saco. Enfim, é o Curry, não há nada a dizer. Isso é por mais que óbvio. Eu entendo a questão do Pedro dizer que o fator X acaba por ser aqui o de Sengun, e eu concordo. Mas depois aprendes aqui um outro tipo de desafios. Isso viu-se muitas vezes neste segundo jogo, em certas posses de bola dos Rockets, em que acabava com um post-up do Sengun. Acho que tinha depois tinha ou o Looney ou o Draymond Green, se eu não estou em erro. Em que se via muitas vezes os próprios Warriors não preocupados com defender o Sengun na possibilidade de lançar ao cesto, mas mais preocupados com a possibilidade do Sengun procurar um colega de equipa que depois esteja disponível para depois lançar ao cesto ou para finalizar junto ao pintado. Portanto, parece-me que os Warriors também nesse aspecto também não estão... não é estarem desconfortáveis com o Sengun dentro de campo, porque o Sengun é um excelente jogador e vai dar muito trabalho a esta equipa dos Warriors, mas parece-me que os Rockets, de certa forma, apesar da inexperiência, têm um plano de jogo, têm a sua estratégia de jogo, e tem sido essa estratégia, esse plano de jogo que os levou, aliás, ao segundo lugar na Conferência Oeste, a uma das melhores defesas da NBA, uma filosofia muito de garra e de gana, como se fosse tipo aqueles Pistons de 2004, 2005, quando eles foram às finais, com o Ben Wallace e com o Chauncey Billups e essa malta toda. Mas está a ser uma série muito boa. Estou a gostar bastante daquilo que tenho estado a ver. E até mesmo este jogo 3 e 4, apesar de serem em casa dos Warriors, continuo a sentir que, apesar da inexperiência, estes Rockets têm aqui bons argumentos para que consiga causar muitas dificuldades esta equipa dos Warriors, quem sabe vencer, porque até mesmo do ponto de vista da rotação, acaba por ser aqui uma rotação um bocadinho melhor para a equipa dos Rockets, porque quando tens um Tari Eason, tens o Reed Shepherd, tens aqui o Steven Adams, que é dos melhores defesas de interior da NBA. O homem, quando faz um bloqueio direto, aquilo não é um bloqueio direto, estás aí contra uma parede a 200 a hora e depois boa sorte. Mas pronto, são jogadores que acrescentam muito nesta atuação dos Rockets, e apesar de eu ter os Warriors a vencerem em 7 jogos, acho que esta série pode literalmente pender para qualquer lado, e acho que os Rockets, mesmo assim, apesar da derrota no jogo, não têm estado muito bem nesta série. Passando para o próximo, que eu falei há pouco dele, Kawhi, yeah. Tem que ser Clippers contra Nuggets. Não, disseste mal, disseste o Kawhi e depois vírgula, o melhor jogador dos playoffs. Tem sido realmente jogasse. Para além disso, também o Zubac a fazer um bom jogo. Harden, ok. Do outro lado, o Jokic. Eu sou Jokic, faz triplo duplos. O pessoal já caga completamente os triplo duplos. O Michael Porter Jr. a fazer melhor jogo que o primeiro. Também não é normal. Primeiro jogo, meu Deus, que desgraça. Most improved, é o most improved, em segundo lugar, atrás do Kuzma. E depois de resto, o Jamal Murray, que também neste jogo portou-se bem. Mas passando para ti, Pedro, que jogasse do Kawhi. É o que fica na retina, é o jogasse do Kawhi. É verdade que há outros destaques que estava aqui a mencionar, mas o que fica é este Kawhi que nós já temos saudades, não é? E lá está, e tem aparecido, não é? O problema é que espero que não apareça outra vez aquela nuvem negra das lesões, não é? Sim, fogo. Eu quando via o resumo do jogo e quando vi as stats fiquei nas nuvens. Eu adoro o Kawhi, acho que é um jogador espetacular. E ele tem aquela capacidade de shot-making incrível. E ele dominou o jogo. Eu estava a ver o resumo do jogo e só estava a ver Kawhi em tudo o que era sítio. Ataque, defesa. Eu acho que é no último lance do jogo que ele tira a bola ao Jokic, que eu acho que ele ia para lançar o triplo. Não sei. Sim. Acho o Jokic basicamente sobra a bola para ele e depois ele contesta o lançamento do Jokic, que é verdade que já estava ali. E a capacidade defensiva que ele tem para chegar e conseguir
estar mesmo com aquelas mãos gigantescas em cima da bola. Pá, achei fantástico. Mas eu acho que ao mesmo tempo temos de falar do James Harden, porque eu tenho gostado de o ver, muito sinceramente. Acho que está. Eu acho que o James Harden, desde que foi para a Filadélfia, tornou-se um point guard. Desde que ele foi para o Brooklyn, tornou-se um point guard mais assertivo, no sentido em que consegue ser um playmaker muito, muito capaz de conseguir meter a equipa a jogar. Neste jogo não foi se calhar tão... Obviamente não foi tão influente, mas também não foi se calhar tão preciso como foi no jogo 1, em que eu senti que o James Harden estava mesmo a ser o grande impulsionador do ataque dos Clippers. Depois há que destacar também do lado dos Clippers o Ivica Zubac, que está a fazer a melhor época de sempre e que teve mais um jogo muito sólido, naqueles 16-12. Tem estado muito, muito bem. Acho que tem sido a âncora defensiva, protege muito bem o paint, protege muito bem qualquer tentativa de ressalto de parte dos Denver, exceto Jokic, que consegue mesmo assim ganhar quase sempre 10, 11, 12 ressaltos. Bem-vindo Michael Porter Jr. Eu pensava que ele ia ser enterrado na rotação depois daquele jogo 1 horrível e depois daquilo que o Jokic disse, e também depois do Christian Braun ter aparecido com um bocadinho mais de capacidade. De resto, é assim, eu acho que aquele overtime no jogo 1 mascarou alguns problemas que os Nuggets estavam a ter, porque notava-se claramente que, por exemplo, o Jamal Murray lança muito, mas eu acho que o Jamal Murray às vezes lança demasiado. Acho que às vezes continua a haver para mim capacidade de ver o Jamal Murray saltar do pick and roll, mas não sei se será assim tão eficiente quanto isso. E acho que há sempre melhores decisões a serem tomadas. Acho que o Aaron Gordon, ao contrário, se calhar, de outras séries ou de outros anos, não tem tido a influência que se calhar esperávamos que tivesse. E pronto, Jokic continua a ser Jokic, já não há palavras, é o MVP para mim. Acho que quando alguém faz a melhor época ofensiva de sempre na NBA, tem que lhe dar o prémio. Da parte dos Clippers, a única coisa que eu tenho a dizer é que espero ver um pouco mais do Bogdan Bogdanovic, que eu acho que tem, ou pelo menos durante a época regular, foi um jogador fundamental para os Clippers. Ainda não pontuou nestes playoffs, salvo erro, ainda não pontuou. Que Pois, é um não sinal tinha um bocado de certeza. alarme. É um sinal um E para os bocado de minutos alarme. que ele joga é um bocadinho too much, não pontuar Mais um candidato a Most Improved. a sério. Sim, e agora estamos a falar disto no próximo jogo que faz quase 20 pontos. E não Se sei eles quantas fizerem um vezes. jogo 3 com 25 pontos, pá, tens de começar a tirar nomes que tu queiras mesmo ver Most Improved, que é para ter um jogo mau e depois... É que o Pedro, é que eu acho que malta esquece de e tal, mas o MVP e não sei o que. Não, tipo, e o Most Improved nos playoffs? Quem é que fez gera no primeiro jogo e a seguir faz um bom jogo? Isto é importante. Já Para nem vou ti? para o Defensive Player porque isso há muitos, mas é pá, para o Most Improved de playoffs eu acho que faz sentido. Mas tu, para Defensive ti, ganha player, Porter ou atenção. Kuzma, não é? Hoje é Porter ou Kuzma? É pá, neste momento é Kuzma. Kuzma, então, é zero. o Kuzma Mas atenção, o Porter fez 15-15, não é para todos. Ele passou 3 pontos em 12 sim, minutos para isso, 15-15. Não é um... isso entra naquela cena da consistência, que é, pronto, parte do Porto também é novidade. Olha, Exato. Ele escolhe o número. Defensive player, por acaso esqueci de mencionar, isso foi o Draymond Green, pá, vocês viram, Draymond Green, ali um bom defesa, não é? Que até os árbitros têm, eu sinceramente, se fosse outro jogador, Draymond Green seria expulso neste jogo contra os Rockets, mas pronto. Mas eu acho que aí o Draymond, só para... Eu não quis dar aquela chega, mas é pá, aquilo do Jalen Green, eu acho que podia ser um bocadinho mais que uma flagrant one. Não... Anda ali, aquele borderline flagrant 2, pá, muito sinceramente... Mas sim, o que o Draymond Green fez não se faz. Só queria mesmo acabar por dizer que, por muito que eu goste de ver o nome Ben Simmons associado aos playoffs, epá, não sei. Eu não sei se
Epá, meta o Patty Mills, meu. O Patty Mills, se calhar, dá-lhes aquela experiência, pá, também defende Eu meti o ok. Banks, porque se tu reparares, o Ben Simmons está a substituir os minutos do Zubac, estás a ver? E eu punha o Banks, que aliás, eu pensava que seria a aposta. Eles foram buscar na trade deadline, e o Sim, Banks. a Drew Eubanks. Aquela troca do PJ Tucker. Pá, se é para jogar só 6 minutos, 7 ou 8, pá, mete o Banks. O Ben Simmons, É que a pá. questão do Ben Simmons é que, ofensivamente, ele não é preponderante como o backup center, por assim dizer. Defensivamente também não é preponderante porque, tal como eu disse há bocado do Brook Lopez, tem momentos em que ele é Pois, completamente papado. E exato, isso exato. não ajuda em nada aos Clippers. E até fica exposto, que ele chega a um ponto, faz Exato. uma falta ou outra que E tipo. fica muito Pá, yeah, exposto. Eu continuo a achar que esta série vai a 7 jogos, só para acabar. yeah. Eu ainda não consigo dizer quem ganha. Já antes de iniciar a série, eu estava com muitas dificuldades porque os Clippers são muito eficientes. Denver tem um 5 inicial que no papel é brutal e que conta claramente com o melhor jogador da liga. Acho que também há muitas condicionantes, como a saúde do Kawhi, a inconsistência do Porter Jr., os lançamentos do Jamal, os jogadores do banco dos Clippers. Há tantas variáveis que para mim é impossível prever um vencedor. O que eu continuo a dizer é, por muito bons jogos que os Denver Nuggets tenham feito, os Clippers estiveram sempre lá. Estiveram sempre em cima dos Nuggets. Uhum. E eu acho que o jogo 1 eles não o ganham porque eventualmente há lapsos de desconcentração, um bocado como estávamos a falar há bocado de Cleveland contra Miami, só que num período muito mais alargado, e também porque o jogo foi muito mais renhido, claro. No jogo 2 eles mantiveram essa capacidade. Eu não sei, eu acho que a série indo para LA pode dar um bocadinho mais de conforto aos Clippers. Não acho que vai ser 4-1. Acho que Denver ainda ganha um jogo em LA, volta a Denver, vai a LA e se calhar ainda volta mesmo a Denver para o 7º jogo. Mas eu não estou a ver, ou estou a ver em muitos cenários na minha cabeça a possibilidade de acabar 4-3 para uma das equipas. E é talvez a única série dos playoffs que eu vejo mesmo a ir a 7 jogos, porque as outras, mesmo a que estávamos a falar antes, Os Rockets a dos Warriors. Rockets e dos Warriors, mesmo essa não consigo ver ir a 7 jogos por muito bons que os Rockets sejam. Sim, eu também. Já estou a dar a vitória aos Warriors. Só se aquela questão de Jimmy Butler que parece não preocupante, pronto. Ou seja, haver um descalabro no sentido de lesão, vamos dizer assim. Mas sim, eu também lá está, eu pus as duas equipas da LA, Lakers e Clippers, a ganhar em 7 jogos. E continuo com esse feeling. Continuo a ter muito esse feeling. Entretanto, já tens saído, não é, Pedro? Sim, infelizmente vou ter de ir. Obrigado. Obrigado por me terem aqui. Não sei, queres dizer umas rápidas palavras, embora já vamos falar eu e o Gonçalo dos Lakers, queres dizer, porque o outro jogo Memphis. Sim, acho que a figura da série tem sido o Luka Doncic porque foi consistente. Acho que no primeiro jogo o Gonçalo estava a falar em off que ele não apareceu tanto, mas eu até senti que sim. Acho que o Austin Reeves é que não apareceu tanto. Gostei muito de ver as trocas defensivas que haviam sobre o LeBron no jogo 1. No jogo 2 senti que eles adaptaram-se muito bem, especialmente o JJ Redick que comanda a equipa. Continuo a achar que o jogo 1 dos Wolves não foi só sorte. Acho que o Naz Reid e os 21 triplos que os Wolves marcam, há muita tática do Chris Finch por trás daquilo. Não acho que a série vá a 7 jogos. Acho que tudo vai depender deste jogo 3 em Minnesota. Se Minnesota ganha, começa a dar um ligeiro favoritismo aos Wolves para poderem fechar a série. Mas se os Lakers ganharem, eu acredito que eles vão subir em flecha, ganham o jogo 3, o 4 e o 5 e fecham a série. Ok. Pá, grande abraço, Fred. Então, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Fica bem. Tchau. Tchau. Gonçalo, passando para ti, para esta série que estávamos a falar há pouco, Clippers Nuggets, já foi muito discutido aqui, mas que vai ser uma série equilibrada, porque de um lado temos o melhor jogador do mundo, obviamente, não é? E que depois vamos ter estes jogos Jamal Murray positivos, vamos dizer assim, Michael Porter Jr., que esperamos que seja mais regular, até para o bem dos Denver Nuggets, porque nós já vimos discutido durante a época toda que basicamente aquela equipa é aquele 5 titular e do banco temos só o Westbrook e mais nada, basicamente, e o Westbrook, pronto, não é? Tem os seus momentos, não é? Do bom e do mau, vamos dizer assim. O Westbrook bem disse, o objetivo dele é causar o caos em todo Exato. o lado. Portanto, seja para o mau,
ele vai ser o Westbrook, para o bom e para o mau. Exato. Mas destes Clippers, já falámos aqui muito de Kawhi, que está a ter uma coisa. O que fica-me preocupado, para além do Bogdanovic, é o Norman Powell, que não está no mesmo registro que na época regular. Que acho que às vezes há momentos que os Clippers precisavam dele, sinceramente, porque senão acho que exige para os Clippers ganhar o jogo, exige ter, lá está, este Kawhi Leonard, com este grande Kawhi. Não sei se concordas comigo. Sim, sobre esta série, eu acho que os Clippers têm sido a melhor equipa de longe, são muito melhor equipa e são muito mais equipa do que estes Nuggets alguma vez foram esta época. Parece-me claramente têm estado completamente confortáveis com tudo aquilo que Denver lhes tem apresentado nestes dois jogos, tanto no overtime como no overtime do primeiro jogo, como neste jogo 2. Parece-me que, e eu até tinha comentado isso com o Pinto quando tinha visto o jogo, estávamos a ver o jogo 1 de Clippers e Denver. Eu sinto sempre que os Clippers estavam bem, mas parece-me que quando Denver apresentava um bocadinho mais de agressividade do ponto de vista defensivo, sentia que os Clippers deixavam de aprender a jogar, o ataque passava a ser péssimo. Parecia que estavam ali a borrar um bocadinho a cueca, digamos assim, e acho que isso também um bocadinho provocou aquela derrota no primeiro jogo. O segundo jogo foi exatamente aquilo que eu espero sempre ver por parte dos Clippers, que é a consistência, não só no ataque, mas principalmente na questão defensiva. Temos um Harden que eu nunca vou querer ouvir que o homem é mau defensivamente, porque ele não o é. Temos Kawhi, temos Norman Powell, temos o Zubac, temos Derrick Jones, temos o Chris Dunn, tem sido o titular, digamos assim, desta equipa. Eu tenho gostado bastante de ver esta equipa dos Clippers. Já a temporada regular também se devia muito a esta consistência e em cada jogo encaravam como se fosse um jogo muito importante para a fase regular. São os Clippers, temos um Kawhi num momento excelente de forma. Nós até na altura, semana passada, tínhamos falado da questão de querermos ver mais por parte do Kawhi, e eis que o Kawhi aparece com 70 e tal por cento de eficácia de lançamento, 39 pontos, esteve muito bem defensivamente, esteve muito bem no ataque, e o Kawhi é isto. O Kawhi a qualquer momento é capaz de fazer coisa destas, e é um prazer podermos ainda vê-lo, ainda mais saudável. Esperemos que assim continue, como é óbvio. O Pedro também já tinha mencionado todas as questões que ele tinha mencionado. Nunca me pareceu que os Clippers tivessem de facto desconfortáveis com tudo aquilo que os Nuggets estavam a apresentar. Da questão da rotação e do Ben Simmons e Bogdanovic, eu continuo a confiar nesta rotação, nestas peças de rotação. Continuo a achar que são jogadores que podem e vão acrescentar muito esta equipa dos Clippers em contexto de playoff. Mas o Ben Simmons está a passar aqui por uma fase de transformação, digamos assim, a ser mais um conector de jogo do que ser o base de uma equipa, na rotação. Isso está-se a notar, é normal também com este matchup, a defender um Jokic ou a defender um DeAndre Jordan ou o que seja. São outras coisas, são outros 500, digamos assim, mas boa série. Continuo a achar que acho que os Clippers têm mais do que argumentos e condições para resolver esta série, seja em 5 jogos, seja em 6 jogos. Eu acho que eles vão acabar por conseguir fechar. Eu tinha-os em 6 jogos, não estou em erro. 6 jogos, acho que era a minha previsão Sim. semana passada. Se não for, peço desculpa. Mas acho que os Clippers têm mais do que argumentos para conseguir fechar isto. Sim, porque também concordo com o Pedro que no primeiro jogo aquele prolongamento e vitória, vamos assim, disfarçou ali algumas coisas ali de Denver, e vamos ver como é que vai ser agora essa série em LA. Antes de ir para LA, Gonçalo, tocar no Memphis contra o KC, que é verdade que não foi um descalabro de outra vez, mas mesmo assim o KC ganha confortável. Ao intervalo estavam a ganhar, já nem sei por quantos o KC estava a ganhar, mas era também uma diferença Estavam assim. a ganhar
Pelo menos por 2 dígitos. 18 pontos. E até, sinceramente, lá está, as tais sensações que até parece que foi por mais, não é? Mas acabaram por só ganhar por 19, mas porque também pá, os Oklahoma City Thunder chegaram a um ponto que tipo, ok, o Shea não vai jogar os 40 e tal minutos, obviamente, embora neste jogo já jogou assim e pronto, e foi um dos meus jogadores da equipa, tal como, lá está, o trio do costume, Jalen Williams, Chet e por aí fora, mas não há assim, tu vês realmente isto, ok, vai ser vassoura, se calhar Memphis ganha um jogo em casa e fez isto em 5, se calhar, porque é verdade que Jaren Jackson neste jogo jogou melhor, o Ja Morant Setman também fez um bom jogo, Desmond Bain não foi assim tão eficaz, mas fez lá está um duplo-duplo, 19 pontos e 12 ressaltos, mas lá está, não há assim muito a dizer, porque realmente é uma série que o Oklahoma deve ganhar isto, não é? Com tranquilidade, provavelmente. É, porque assim, tanto se tivéssemos aqui uns Grizzlies como se tivéssemos aqui uns Mavericks, eu acho que esta série já seria sempre desnivelada, tendo em conta a outra equipa, Sim. não necessariamente Sim. Memphis ou Dallas, mas necessariamente pela questão de ser o OKC está do outro lado. O Shea não tem estado propriamente a um nível muito exuberante, mas também não precisa de o fazer, porque pronto, olhamos para uma equipa do OKC que tem muitas armas, não só no ataque, mas também na defesa, e tem aqui jogadores que têm estado a um bom nível. O Jay Davas também tem estado bem. O Dort, do ponto de vista defensivo, já o é, mas continua a ser um defensor de perímetro incrível. E depois temos ali um chat com o Hartenstein, tem-se complementado muito bem um ao outro, tal como esperado. Eu também já tinham mostrado isso na temporada regular. Dos poucos jogos que estiveram juntos, já se tinha verificado isso. Eu acho que Memphis, a questão é continuar, encontraram ali alguns pontos de pressão para tentar ali atacar um bocadinho a defesa do OKC, para obrigar a defesa do OKC a rodar, a ter de fazer ali algumas rotações defensivas. É certo que eles são muito bons defensivamente, é um facto, mas há que tentar, há que continuar a pressionar a defesa do OKC, ver onde é que pode haver ali momentos de quebra por parte da defesa, e depois Memphis que tem de conseguir atacar isso da melhor forma. Vi ali alguns momentos que eles de facto quando não é apressar no sentido de fazer as coisas mais rápido, mas foram mais assertivos, tomaram melhores decisões no ataque. Eu acho que o Memphis conseguiu, pelo menos ali em alguns momentos, encontrar alguns momentos de quebra desta defesa de Memphis. Até houve ali a dada altura do jogo em que o Memphis conseguiu reduzir a diferença para 7 ou 8 pontos, se eu não estou enganado. Houve ali pelo menos algum momento em que o OKC de facto teve de trabalhar afincadamente para conseguir defender ainda melhor e estar ainda melhor nesta série, e também mais propriamente neste segundo jogo, que foi seguramente mais interessante do que propriamente o primeiro. Mas novamente, Memphis tem a continuar a fazer o que tem feito, a atacar da forma como tem atacado, tentar encontrar diversas formas de conseguir colocar a defesa do OKC sobre pressão, mas obviamente o OKC acabará sempre por ter mais do que argumentos para conseguir dar a volta não, conseguir fechar esta série, seja em 4, seja em 5 jogos, mas novamente, o Memphis está aqui uma equipe um bocadinho curtinha, e é uma demonstração de que temos num lado uma equipa do OKC que tem mais do que armas para conseguir estar preparada para vencer um título, e depois vemos o Memphis que afinal precisa dar ali mais uns passinhos para poder chegar se calhar a esse patamar, mas é o que é. Memphis que lá está, eu falei há pouco dos nomes, Ja Morant, porque realmente nem sei, já não vejo Ja Morant introcável, sinceramente, e não me admirava nada, por isso como tinha na minha lista nomes a ter em conta, super estrelas, ou jogadores já da NBA, que já foram ao NBAs, a ter atenção, porque realmente Ja Morant não me admirava nada que Memphis fizesse uma troca sem ninguém contar. Pelo Ja Morant. Vamos ver, é um caso de ver. Passando agora para o último, os teus Lakers, que ganharam contra o Minnesota Timberwolves. Não foi um jogo bem jogado, sinceramente. De modo geral, eu ainda apanhei os últimos minutos, que realmente foi ali
minutos final, tipo a segunda metade, mais ou menos, do quarto período, em que o LeBron bem tentava, mas o físico já estava a dizer: não, LeBron, não tens 30 anos, nem 20 e tal anos, já tens 40 anos. Porque depois viu o jogo todo, por acaso até se portou bem, mas depois naquela parte final do jogo já se notava a idade dele. Mas pronto, atenção para o pessoal LeBron, que esteve melhor que o primeiro jogo, mais ativo até. Mas lá está, como o Pedro disse, houve ajustes na defesa, uma defesa mais ativa dos Lakers, que continua a fazer aquela questão de quando Anthony Edwards está com a bola na mão e vai tentar, eles funilam, mas no primeiro jogo funilavam 5 e chegava ao fim tinha Dante DiVincenzo, Naz Reid e por aí fora, todos wide open, digamos assim, que nós já comentámos isso, não é? Mas este jogo não, ou seja, já não foi uma. Isto tem mais de organização, a meu ver, e depois é mais ativos, porque realmente havia um jogador ou outro, tipo Luka Doncic, ficava parado a olhar e depois reagia, quando reagia já era tarde demais. Já tivemos melhor nisso. Já os Minnesota Timberwolves, lá está, não tiveram aquele absurdo triplos, que aliás bateram um tal recorde da equipa em playoffs. Mas já há casos que estão-me a deixar um bocado preocupados, que o banco, por exemplo, da Alta Divisão, está-me a preocupar. Que realmente acho que o único triplo que marcou na série foi aquele buzzer beater maluco. Exato, ou seja, o triplo mais difícil que ele teve na série marcou, o resto não marcou. E não só, porque depois também tivemos a questão das faltas. Aliás, acho que o Dante Divisão teve em perigo de faltas, tal como o Nick Alexander Walker, que condicionou um bocado. E depois o Mike Conley tem muita pena. Realmente, lá está, falando da idade, por exemplo, o LeBron, Mike Conley, é um bocado complicado para ele estar aqui muito tempo em campo, muito por causa das questões físicas e reação, não está, já está a decair completamente. E depois, fora o resto, o Rudy Gobert a ser apanhado sempre nas trocas para estar com o Luka Doncic, de certo modo até acho que portou-se bem, e o Luka até teve um bom jogo, mais outro. E o Randall até portou-se muito bem. Foi entre ele e o Ant, sim, os melhores jogadores da equipa, do lado ofensivo, e portou-se bem, mas volto a dizer, quando tens o Randall a ser o melhor jogador da tua equipa do lado ofensivo, também não é assim muito bom sinal. Mas vamos ver como é que a série vai para Minnesota. Acho que o Chris Finch vai tentar dar a volta. Isto tem sido um jogo de xadrez muito interessante já agora. Eu falei que no primeiro jogo o Chris Finch veio com um plano muito bem preparado para LA, para o primeiro jogo, e veio. Agora foi o JJ Redick a responder. E agora estou curioso para ver como é que vai ser o jogo 3, como é que vai ser a resposta de Chris Finch a jogar em casa, não é? E o que o JJ Redick também pode tentar ali fazer ali mudanças. Porque também outra coisa do lado negativo para os Lakers é o Jackson Hayes. Eu sei que a expectativa dele não é grande coisa, eu sei. Não, sério, eu reformulo. A expectativa sobre ele era abaixo de 0, portanto, eu já sei que ele é mau e toda a gente sabe que ele é mau, mas deixa eu estar. Pronto, ele está lá. Man, e ele estava a confirmar quantos minutos ele teve. Em 9 minutos fez 5 faltas. Vocês verem. É o que é. E tem-se visto muito. Os períodos em que os Lakers são a melhor equipa, e pronto, não passando a palavra, mas passando a palavra, o período em que os Lakers têm sido a melhor equipa tem sido quando tens um Rui Hachimura ou um LeBron a fazer de poste, a fazer de small ball 5. Sim. Por isso é que muitas vezes vemos um Vanderbilt também a aparecer um bocadinho nessas rotações, vemos um Finney Smith também a aparecer muito nessas rotações, mais propriamente a power forward do que propriamente a poste. Mas isso tem feito com um propósito, porque eu acho que o próprio JJ Redick sabe e o próprio Jackson Hayes sabe que não é o melhor poste para qualquer série de playoffs, porque ele não é esse tipo de jogador. É um facto, não é uma crítica, é um facto, é a realidade. Mas é um tipo que pronto, está lá para iniciar os jogos, faz um bocadinho, leva umas quantas faltas, vai para o banco, depois aparece alguns ali, ou na segunda parte, ou no final do segundo período, e dá tudo certo, está tudo bem com isso. Sobre o jogo 2 e a transição para o jogo 1, foi exatamente aquilo que eu tinha falado do jogo 1. Tivemos uma equipa dos Lakers que defensivamente esteve muito mal, esteve completamente adormecida, não esteve presente no jogo, estava demasiado preocupada com as ajudas ao Anthony Edwards e não se preocupavam com o outro jogador ou os outros jogadores que estão ali ao lado,
Já tivemos um McDaniels, um Naz Reid, um Dante a fazer excelente jogo, porque nunca eles tiveram tanto espaço para lançar como, se calhar, em contexto de playoffs, como tiveram nesta série. E para atuar, o Jaden também. O Jaden muitas vezes atuava de cortar para o cesto com a bola controlada. Neste jogo não apareceu. Exatamente. Não apareceu isso, por exemplo. E quando isso acontece, quer dizer, um jogador agradece, não é? É 2 pontos fáceis, ou 3 pontos, ou o que seja, ele agradece. É uma entrada para o cesto muito fácil. Nesta segunda partida, gostei bastante de ver o LeBron. Parecia que o LeBron estava a jogar, como o Bill Simmons tinha dito no podcast com o Zach Lowe, que é o podcast do Zach Lowe com o Bill Simmons, se não estou em erro. O Bill Simmons tinha dito, e eu concordo, parecia que o LeBron estava a jogar ali num jogo 7. A intensidade dele no ataque e na defesa foram incríveis. A garra que o homem apresentou durante toda a partida foi incrível. O Luka, já se falou sobre isso, teve um segundo jogo para mim melhor do que o primeiro. Houve aqui mais ajustes por parte dos Lakers, e não foi provavelmente ajustes de colocarem os Wolves em grandes dificuldades, mas foram coisas tão simples como se calhar não vamos ajudar em demasia, se calhar vamos estar com um bocadinho mais de garra e de intensidade na defesa, que foi aquilo que tinha exatamente faltado nesta equipa dos Lakers no primeiro jogo. E como já foi dito há pouco, estamos a falar de uma série que eu continuo a achar que os Lakers mesmo assim conseguiram ter argumentos para conseguir fechar isto em 6 jogos, mas compreendo quem diga que isto possa ir à negra. Mas estamos aqui a falar de duas excelentes equipas, dois bons treinadores, dois excelentes treinadores, de um treinador que é rookie em playoffs, está a fazer um trabalho interessante, e temos um Chris Finch que eu acho que a malta desvaloriza, mas acho que ele é um bom treinador. Este tem feito um bom trabalho apesar de tudo, e apesar de uma época que não começou tão bem, mas acho que ele tem estado a fazer um bom trabalho nesta equipa dos Wolves. E foi como vocês disseram, estamos aqui a ser um jogo de xadrez muito interessante entre dois bons treinadores, e novamente, esperemos que tenhamos mais bons jogos e de preferência que os Lakers ganhem. Não em 5, mas que eles ganhem, que é o mais importante. Sim, e esta série vai ser longa. Pá, tenho quase a certeza absoluta. Vejo os Lakers se calhar ganhar um jogo lá em Minnesota, e ficar também, olha, acabar e voltar em LA no jogo 5 empatado. Não me admirava nada que isso acontecesse. Aliás, tanto nesse jogo quer dizer, nos Clippers, não sei, mas já, não me admirava nada. Lá está, isso acontecesse assim, tal como nos Warriors, embora os Warriors depende. Se um Jimmy Butler falhar, por exemplo, o jogo 3, vejo ali uma janela de oportunidade interessante para os Rockets ganhar o jogo na casa do Golden State, sinceramente. Foi curioso porque na questão da conferência de imprensa do jogo dos Rockets com os Warriors, não vi propriamente ali uma grande preocupação no sentido de isto é grave ou o que seja, porque sim. Mas podem haver aquela questão de. Pode haver aquela precaução, estás a ver, Gonçalo? De ok, não queremos arriscar e deixamos o jogo de descanso. E pronto, olha como os Celtics fizeram com o Tatum, não é? Vai lá descansar o teu pulsozinho e pronto, e voltas. Quer dizer, embora como é que eu vou dizer isto? Eu percebo uma coisa é contra os. É isso que eu ia dizer. Os Celtics podem se dar ao luxo de descansar um Tatum contra uma equipa como os Magic. Contra os Magic, exato. Agora, os Warriors não se podem dar ao luxo de descansar seja quem for contra uma equipa dos Rockets que é muito boa e tem apresentado muitos argumentos, apesar da falta de experiência, mas tem apresentado muito bons argumentos. Mas olha, quem agradeceu com isto foi o Cominga, que estreou-se. E é que nojo, é verdade. Infelizmente para todos nós. Estreou-se na post-season. Atenção, post-season, não é? Porque ele ainda jogou. Isto pode ser que ajude os Warriors a valorizar mais o valor do jogador no mercado. Quando o gajo foi trocado. Sign and trade, não é? Sign and trade, que agora só se for assim. Sim, o Cominga é restricted free agent, e os Warriors têm o faca e o queijo na mão para decidir, podem engolar a proposta ou não, ou ir por essa via de um sign and trade, que é quem é que quer ficar com o Cominga, que nós é que, porque claramente os Warriors só são os Wizards. Estás a ver os Wizards a buscar o Cominga por um contrato, não vou dizer max rookie, mas contrato aí 30 e tal milhões pelo Cominga.
É que os Wizards são. É os Wizards e os Nets. Também tem os Nets também. Que são equipas que têm cap space para isso, para dar um contrato desses. Não, calma, Cyril, estás a esquecer uma coisa importante. É que os Nets acordaram com uma bebedeira e estão a pensar que têm argumentos para ir buscar os Giannis. É só isso que eu tenho a dizer. Eu tenho só isto a dizer. Os Nets, se quiserem ir aos Giannis, estamos aqui a falar de a cidade de Brooklyn, o Barclays Center e metade da ponte que liga Brooklyn a Nova York tem de ser trocada para Milwaukee, só para irem buscar os Giannis. Mas enfim, deixa-os estar, os Giannis estão com uma bebedeira muito forte, eles que sejam felizes. Eu não acredito muito nisso. E agora estava a confirmar, não, eu enganei-me. Os Wizards não têm cap space por causa do negócio do Chris Middleton. Estava-me a esquecer disso. O tal negócio do Chris Middleton que eles foram buscar lá está, deram o Kuzma, que tinha um contrato mais não tão gordo como o Middleton, e o Middleton tem uma player option de 34. Quer dizer, tem uma player option de 4 milhões. Os Wizards têm essa capacidade, mas tinha o Chris Middleton de mandar abaixo essa player option e não vai acontecer. O Chris Middleton vai ativar isto, de certeza absoluta. Bem, Gonçalo, vamos então despedir aqui da malta. Regressamos para a semana. Para a semana vamos regressar e à partida vamos estar no fim do jogo 4, ou seja, vamos entrar na reta final para o jogo 5, para o jogo 6. Isto estou a dizer, quando se gravamos, deve ser lá está segunda ou terça-feira, e lá está, vamos ter jogos, lá está, vamos gravar quinta-feira, vamos ter jogos 3 já hoje, quinta-feira, sexta, sábado, depois sábado, domingo, já começam lá está, principalmente domingo, os jogos 4, e por isso vamos regressar para a semana para fazer lá está um tal ponto de situação dessa reta final, em que vai haver algumas séries que já vão estar bem resolvidas, Magic contra os Celtics, os Memphis Grizzlies, como os Oklahoma City Thunder, como já falamos aqui, talvez Miami e Cavs, são as séries que estão mais prováveis para esse caminho, e talvez Pacers Bucks, quem sabe, não é? Pacers Bucks também pode caminhar, mas o resto temos aqui séries que prometem ser longas, lá está. Já discutimos estes 3 do Oeste, tal como os Knicks contra os Pistons, que também acho que ainda vai acabar por ser longa essa série. Antes de irmos embora, publicidade do costume, subscrevem aqui no canal do Pausatec no YouTube, deixa o like que ajuda no algoritmo, também estamos nas plataformas de podcast, Spotify e Apple Podcast, deixam lá 5 estrelas, também ajudam no algoritmo de aparecer nas recomendações da aplicação, e sigam-nos nas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. Já agora também eu tenho lançado alguns vídeos sobre, já falar de off-season, sobre algumas equipas, fiz do play-in. Entretanto, eu já gravei dos Phoenix Suns, mas vou ter que editar porque eu enganei-me aqui numa questão dos Phoenix Suns, mas vou ter que fazer outra vez, mas pronto, não há problema. E, entretanto, posso dar um conselho? Cyril, eu tenho um conselho para te dar. Edita várias vezes a cena da off-season do Chance, está bem? Porque eu acho que vai acontecer muita coisa e é preciso editar aquilo várias vezes. Não, editei porque enganei-me em algumas coisas e eu até disse, por exemplo, nesse vídeo que o General Manager foi despedido, mas não foi. Porque eu troquei com o dos Pelicans, estás a ver? Troquei dos Pelicans. Mas merecia. Eu vou-te ser sincero, o Jones é dos menos culpados daquilo, porque enquanto tiveres ali o chefão, o Ishibi ali a matutar, quero fazer aquelas maluquices todas. E outra coisa importante também, em jeito de despedir, obviamente, da questão do podcast, o Cyril já o disse. Quem tiver isto a ouvir, hoje estamos a gravar isto hoje a 24 de Abril, amanhã é o 25 de Abril. Para as pessoas de Lisboa ou que tenham interesse em ir a Lisboa ou ir para fazer para participar naquela manifestação, não é da manifestação, mas daquela caminhada que se faz todos os anos pela Avenida da Liberdade. Só dizer que amanhã, 25 de Abril, das 2 às 6 da tarde, a Assembleia da República vai ter as portas abertas para quem a quiser visitar. Acho que a entrada é livre, pelo menos foi o que eu tinha visto. Pronto, para os interessados, porque é sempre importante, por mais que haja luto nacional e por mais que queiram adiar comemorações de uma data importante para o nosso país, acho que é importante ver é importante celebrar uma data tão importante para nós, para Portugal e para todos nós, porque é 51 anos de que temos liberdade de expressão e que somos livres, e 51 anos do 25 de Abril e 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal. Portanto, acho que
por mais estranho que possa parecer o adiamento destas comemorações por motivos, pronto, por certos motivos, acho que é importante não esquecer que amanhã é 25 de Abril. Exato. E com isto fechamos. Viva o 25 de Abril. Grande abraço.